Ora então, muito boa tarde mais uma vez, bem-vindos aqui à Casa de São Lázaro. Hoje tivemos então outra oportunidade de poder gravar este vídeo, gravar mais um vídeo para vocês verem. E então hoje vou falar sobre um tema interessante e que define, de certa forma, muita coisa. É, digamos assim, uma linha que divide para um lado e para o outro algumas formas de atuação e que é bastante distinta, ou seja, de um lado da linha é uma coisa, do outro lado da linha é outra. Hoje quero então falar com vocês sobre matança animal, o uso do sangue ou não uso do sangue e a não prática da matança. O não praticar a matança. Hum, Isto é uma linha que define muita coisa. Ou seja, o uso do sangue, o uso da morte do animal, é prática comum dentro de determinadas religiões. Ou seja, em primeiro lugar, definir que não é qualquer um que mata um animal. Isto num contexto religioso. Ok? Dentro do contexto religioso, a pessoa que mata, a pessoa que faz uso do sangue e da matança, chama-se a isso uma pessoa que tem mão de corte ou mão de faca. Ok? Portanto, não é qualquer um que tem mão de corte. Não é qualquer um que tem que está designado para desempenhar essa função. Por isso, é uma pessoa muito específica, é uma pessoa com um trabalho muito concreto, muito específico, e que pratica então a matança, ou seja, o ato de matar o animal, ou o uso do sangue, que podem ser coisas distintas. Normalmente, quando se mata o animal, usa-se o sangue que está a sair, o coração está a bombar. Perdão. O coração está a bombar então o sangue e esse sangue é usado de uma forma ritual, ou então o sangue também pode ser usado de uma outra forma, em que não se mata o animal, mas faz uso do sangue dele, em substituição de etc, etc. Pronto, não vou estar aqui a explicar. Isso é uma coisa, ok? Ou seja, isto são práticas muito concretas de determinadas religiões, que embora possam ter um contexto próximo ou com alguma raiz parecida com a Umbanda, isso é uma prática que não se faz na Umbanda. Perdão. Ou seja, dentro da Umbanda não há matança, nem há uso do sangue. Ok? Isso é uma prática dentro de outras religiões. Por exemplo, candomblé. Por exemplo, santeria. Dentro dessas práticas há a morte dos animais e há a utilização do seu sangue. Ok? Por isso é que, por exemplo, santeria e candomblé são muito semelhantes. Uma num contexto mais afro-brasileiro, outra num contexto mais afro-cubano, chamemos assim. Equivalente, chamemos assim, mas numa linha mais branca, ou seja, sem a utilização do sangue, temos então, por exemplo, a Umbanda, não é? Que não usa matança, não usa sangue, e temos dentro do contexto afro-brasileiro, afro-cubano, perdão, temos então o Sansei, por exemplo, ou o espiritismo, o criolho, etc. Pronto, há outras práticas, Messa Blanca, também não há. Maria Leonça, também penso que não usa matança. Ou Susar é uma coisa, pronto, não interessa. Ok? Dentro da Umbanda não há matança. Não se mata um animal, não se usa o sangue do animal. Seja em que contexto for, seja de que maneira for, não se mata, não se usa o sangue. Okay? Isto distingue-nos de uma série de outras religiões
E está ali, é uma linha que nos separa dessas religiões. No entanto, há outras práticas. Ou seja, nós não matamos animais, não usamos o sangue de animais, mas podemos usar elementos animais, que não é a mesma coisa. E vocês perguntam, então o que é que significa elementos animais? Elementos animais é um elemento animal que é usado, mas que não leva nem à morte, nem ao sangramento. E vocês estão a pensar, estranho, explica lá isso melhor. Vou dar um exemplo muito prático e muito fácil. Um ovo. Perdoem este ovo ser assim um bocadinho caseiro, ter assim um ar caseiro, mas é mesmo, pronto. Um ovo não implica que morra nada. A galinha não morreu para pôr este ovo, certo? Este ovo nem sequer é galado, portanto não há um elemento aqui de não permitir que o ovo chegue a pinto, não há nada. Isto é só um ovo. Só. E é um elemento animal, certo? Pronto. Este elemento pode ser usado dentro de vários contextos. Eu não vou estar aqui a explicar, mas este ovo pode então ser usado dentro de variadíssimos contextos. Tanto o ovo completo, como a gema, como a clara, como a própria casca. Ok? Portanto, isto é um elemento animal e que é perfeitamente aceitável de se usar dentro da Umbanda. Não tem mal nenhum. Não causamos mal a ninguém. Não causamos morte a nenhum animal. Não causamos sangramento a nenhum animal. E então é um elemento animal usado e que pode ser usado perfeitamente dentro da Umbanda. Ok? Isto é para fazer a distinção, vou pousar o ovo, porque às vezes as pessoas confundem. Um elemento animal não leva necessariamente à sua morte, ao seu sangramento, ao seu sofrimento. Não é nada disso. Muitas vezes, por exemplo, usam-se também, ou podem-se incorporar, digamos assim, na Umbanda, às vezes algumas práticas que usam outros elementos animais. Por exemplo, na parte índia, na parte dos caboclos, vocês podem verificar muitas vezes que eles usam os fios, as guias, e muitas vezes essas guias podem conter, por exemplo, dentes. Um elemento animal, certo? Ou seja, esses dentes, ninguém andou atrás dos proprietários dos dentes. Vamos, por exemplo, imaginar, dar um exemplo perfeitamente normal. Dente de lobo, por exemplo. Os dentes de lobo, ninguém anda atrás dos lobos para lhe arrancar dentes. Ninguém vai matar um lobo de propósito para tirar dentes. Não. Esses dentes são retirados dos lobos em situação de morte do animal, em que o animal é encontrado dentro de um contexto, seja encontrado dentro de uma mata, dentro de uma selva, etc. Pronto. E nessa hora, os elementos daquele animal são aproveitados. Certo? Há variadíssimos elementos que podem ser aproveitados. Patas, garras, dentes, chifres, ovo. Há variadíssimos elementos animais que não levaram à morte do animal, que são retirados num contexto de óbito do animal, ou seja, num contexto de morte. O animal está morto e é aproveitado, certo? Mas isso não implica a morte dele, não faz com que ele tenha que morrer. Outros elementos animais, perfeitamente também normais, temos então aqui, por exemplo, posso-vos mostrar, permitam-me só aqui um bocadinho, que é perfeitamente normal.
é de origem animal. O búzio. O búzio é de origem animal e também é um elemento muito utilizado. Como podem ver, um búzio, origem animal, são muito utilizados, mas não implicam a morte de nenhum animal. Certo? Quando nós, por exemplo, usamos uma estrela do mar, por exemplo, e oferecemos essa estrela do mar a Iemanjá, isso não implica a morte da dita estrela do mar. Ou seja, a estrela do mar pode ser encontrada num contexto de óbito, de morte, ou seja, numa praia pode ser encontrada morta na beira da praia e depois ser aproveitada, sendo seca, passando todo um processo, e esse animal pode perfeitamente ser aproveitado. Ok? Sendo preservado, pode perfeitamente ser aproveitado. Portanto, eu gostava de desmistificar aqui com este vídeo um bocadinho estas duas coisas, ou seja, uma coisa é matar o animal, sangrar o animal e usar isso. Outra coisa é usar elementos animais, que são coisas perfeitamente normais, naturais, e usadas com um contexto completamente diferente. Ok? Um dente de um animal, um pelo de um animal, uma garra de um animal, um chifre, um ovo, uma casca de um ovo. Tudo isso pode ser usado dentro de um contexto perfeitamente natural, perfeitamente normal, sem matança, sem sangue, sem sofrimento nenhum para animal nenhum. E simplesmente são usados os elementos desse animal, só. Ok? Portanto, sempre que vocês verificarem ou quiserem aplicar isto a qualquer linha de trabalho de origem africana, afro-brasileira, afro-cubana, etc., etc., onde houver morte e onde houver sangue é uma coisa, e onde houver o uso de elementos animais é outra. Portanto, recapitulando e frisando isto bem, que é para não haver dúvidas, dentro da Umbanda, religião afro-brasileira, origens afro, criada no Brasil, ok? Pelo o povo que era trazido de África e que depois era escravizado no Brasil, nasceu então com essas raízes a religião afro-brasileira chamada Umbanda, que tem influências afro, tem influências índias, tem influências do espiritismo kardecista. A nível musical tem a parte dos atabaques, que também é uma parte aproveitada da raiz africana, mas que dentro da Umbanda a sério, não se matam animais, nem se usa sangue. Ok? São elementos completamente diferentes, usados em contextos completamente diferentes e com finalidades completamente diferentes. Espero que isto tenha ficado bem claro para vocês. Espero que gostem. Não me levem a mal frisar. Mas infelizmente é um tema muito complicado, porque as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa. Só porque a raiz é africana não quer dizer que seja tudo igual. Pronto, não é tudo igual. Está muita coisa diferente. Ok? O que se passa em África é uma coisa, o que se passa em cada país africano é uma coisa, o que se passa no Brasil é uma coisa, dentro da Umbanda é uma coisa, dentro do Candomblé é outra coisa completamente diferente, e num contexto afro-cubano, Santeria é uma coisa, Sansa é outra coisa, Messa Blanca é outra coisa, Espiritismo Criollo é outra coisa, Palo Mayombe é outra coisa.
As raízes são todas africanas. A raiz vem toda da África. É povo de africano que vai, por variadíssimos motivos, vai sendo retirado do seu contexto local, seja do seu país, da sua aldeia, do seu continente africano e que depois se vai expandindo pelo mundo. Seja pela força da perseguição católica, em que escravizou muitos povos, seja hoje em dia pela sua própria expansão, ou seja, hoje em dia há muitos africanos que vêm para a Europa, que vêm para o Brasil, que vêm para os Estados Unidos, que vêm para Cuba, Porto Rico, Havaí, Haiti, por aí fora. E, portanto, há toda uma série de contextos de raiz africana, mas que são completamente distintos. Temos, sei lá, Umbanda, Candomblé, Santeria, Messa Blanca, Voodoo. Há toda uma série de... Mesa Blanca, neste caso, neste contexto, não. Portanto, temos Umbanda, Candomblé, Santeria, Sanse, Voodoo. Tudo isto é de raiz africana, ou seja, tem raízes na África, nos povos africanos, em práticas africanas, praticadas em África, nos seus países de origem, mas que são completamente distintas entre si, mesmo tendo a mesma raiz africana, do mesmo continente, mas de país para país, de aldeia para aldeia, as coisas mudam. Portanto, a Umbanda é uma religião afro, veio da África brasileira, depois foi implementada no Brasil, em 1908, por Zélio de Moraes, e então, dentro da Umbanda, não se usa matança, não se usa sangue. Ou seja, dentro do contexto da Umbanda, não há ninguém que tenha mão de corte. Onde houver alguém que pratique Umbanda e que tenha mão de corte, isso já não é Umbanda. Isso já é outra coisa. É um culto diferenciado, mas que já não é aquela Umbanda que tem que ser, ou seja, é uma Umbanda cruzada. É uma Umbanda limpa, chamemos assim, ou pura, ou como lhe quiserem chamar. Não tem, então, matança, não tem uso do sangue, ok? Perdoem-me ter assim alongado um bocadinho mais o vídeo com tanta explicação. Mesmo assim, são explicações muito mínimas, muito leves, mas convém esclarecer isto. O uso do sangue, o uso da matança, implica outro tipo de fins, outro tipo de finalidades, outro tipo de comportamentos e outro tipo de responsabilidades. Quem mexe com sangue, quem mexe com matança, está a ter determinado tipo de comportamento que, no nosso entender, não é aceitável. Deus nunca pediu para morrer ninguém, certo? Deus nunca pediu para matar nada, nem para sangrar nada, nunca pediu nada disso. Respeitamos perfeitamente as outras práticas, mas dentro da nossa visão, não é necessário matar, nem é necessário sangrar, não é necessário esse tipo de práticas. Pronto. Os santos aqui, na Umbanda, trabalham com o mesmo nível de sucesso, sem ser necessário de maneira nenhuma sangrar ou matar ou cortar ou sacrificar. Ok? Espero que tenham gostado, espero que este vídeo tenha sido útil e tenha esclarecido de alguma maneira esta temática, um bocadinho pelo menos. Se gostaram, façam like, comentem, mandem a vossa mensagem, acompanhem-nos aqui no YouTube, acompanhem-nos no Facebook, Casa de S. Lázaro, de São Lázaro, S. Lázaro. Partilhem nas vossas redes sociais e então, para a nossa comunidade
em inglês. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you for your sharings, for your likes. Thank you so much from the heart. Para a nossa comunidade de língua espanhola, muchísimas gracias para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Hagan like, partillen en vuestras redes sociales y que Dios le dé todo lo que desean, todo lo que merezcan. Y que Dios les bendiga siempre em toda sua vida. A todos, sempre, muitíssimo obrigado pela vossa companhia, pela vossa simpatia, pelas vossas mensagens e que Deus nos abençoe a todos e axé.